A ideia é a gente fazer um bate-papo meio que para poder tirar essa ideia do medo do jurídico, né? Quando a gente fala de startup, a ideia do pessoal é sempre fazer uma coisa muito desburocratizada, mas eu gosto sempre de lembrar que não ter burocracia não quer dizer não ter legislação, só quer dizer que ela tem mais simplificada, né? Então, assim, geralmente a gente faz uma estruturação muito para pré-ideia, aí vamos então, começou a ideia, startup, evoluiu. Então vamos pegando mais ou menos nessa ideia aqui, de forma que a gente aborda tudo que é mais importante para startups nesse momento. Perdão, Renato, sou advogado, atuo hoje junto com o ecossistema, hoje eu estou também como presidente da comissão de compliance e ética aqui da UAB, aqui de Montes Claros. Mas vamos lá, pessoal. Pegando então a primeira ideia. O cara começou hoje a ter uma ideia de startup. Primeira coisa, o primeiro documento que esse cara tem que ter ou tem que imaginar que ele vai ter que ter. Se ele for ter uma sociedade, nós vamos falar de um memorando de intenções. É um documento relativamente simples, mas que resolve muita coisa. Porque o memorando, nós vamos já trabalhar três principais questões que dão muita dor de cabeça. Primeira delas, o que é a responsabilidade de cada sócio? A gente já coloca nesse memorando. Segundo, como que vai ser distribuído os custos a partir do momento que a empresa começou a trabalhar. E terceiro, qual vai ser a forma de aquisição da renda, né, a distribuição de participação societária de cada um. Isso a gente nem falou de CNPJ ainda. Nós só falamos de uma ideia, de uma intenção de criar uma startup. Então a gente passa por esse primeiro documento, né, que a gente chama de MOU, que ele é o Memorando de Entendimento. A ideia é essa, é você formalizar, né, entre sócios ou futuros sócios, como que a startup vai andar. Então, lembrando sempre que o principal é, nós não temos uma legislação hoje muito robusta, nós temos um marco legislativo de startup, mas nós não temos uma legislação ainda muito robusta no Brasil. A maior parte da legislação de startup vem de fora, a gente tem um direito estrangeiro mais forte, a gente tenta importar muita coisa, mas a ideia é essa, a gente tentar tornar mais simples, porque a startup exige, é muito ágil, é muito menos burocrático. Geralmente, o empreendedor que pretende uma startup, ele está com foco quase que exclusivamente no lucro, então ele acaba esquecendo muita coisa ou ignorando muita coisa, às vezes não é nem por ignorância ou por maldade, às vezes é simplesmente por desconhecimento. Então, às vezes, passa muita coisa batido. Como, por exemplo, começamos a startup. E aqui o primeiro problema. Qual vai ser a roupagem dessa startup? Por quê? Essa questão da roupagem dela, o que a gente chama de roupagem dela? Ela vai ser um MEI? Ela vai ser uma limitada? Ela vai ser uma SLU, que antigamente era uma Eireli, mas agora acabou e virou SLU? Ela vai ser uma SA? E por que isso importa? Primeiro, que carga tributária. E aí a parte mais importante, questão de pagamento, tributo. A forma como você escolhe a roupagem da empresa define qual vai ser a forma de lucro que você vai colocar junto da contabilidade. E aqui já tem a primeira questão. Segundo, e mais importante, como que você vai proteger o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Por quê? Hoje nós temos, que é muito comum, não tem como, a maior parte hoje dos empresários são individuais, então nós temos a SLU, né, a antiga Eireli, que vai ser a Sociedade Limitada Unipessoal, e nós temos, que é mais conhecido, MEI, né, o microempreendedor individual. A ideia é que você tenha na sociedade limitada unipessoal ou a microempresa individual, você teria um patrimônio exclusivo da empresa e o patrimônio exclusivo dos sócios. Só que, na prática, o judiciário ele entende que há uma confusão de patrimônio. Então, quando a gente vai para ações judiciais, acaba que muitas vezes, em processos executivos, o patrimônio do sócio se confunde com o patrimônio da empresa. O mais comum, quando a gente tem sociedade, é a limitada, no caso, né? O que é o limitada? Aqui a gente vai ter o patrimônio do sócio e aqui nós vamos ter o patrimônio da empresa. Então, quando a gente vai falar de execução ou ação judicial,
sempre o que vai ser executado, sempre o que vai ser afetado é o patrimônio da empresa. Via de regra, o patrimônio do sócio fica protegido, coisa que no MEI e na sociedade limitada unipessoal, a gente não pode falar isso, porque o patrimônio se confunde. Ela é mais simplificada e hoje tem que muito da legislação que é da sociedade anônima, a SA, se aplica à limitada. Agora, vamos colocar que eu quero fazer uma empresa já pensando num escalonamento muito alto dela. Eu sei que ela vai evoluir muito bem. Eu já penso, então, na sociedade anônima. A limitada, ela tem forma de tributação mais específica, melhor para quem vai começar, mas ela tem uma série de limitações quando a gente fala de proteção do patrimônio. Por quê? Porque uma vez que a gente vai para o judiciário, é possível a gente entrar com a ação que chama desconsideração da pessoa jurídica. O que é isso? Eu venho e tiro a pessoa jurídica e trago o patrimônio do sócio para dentro da empresa. E é aí que a gente entra muito na questão hoje, que muito fala, mas ainda pouco o pessoal coloca, a ideia do compliance. Quem entra muito nessa ideia hoje são as fintechs, porque hoje a gente tem normas próprias que vão trabalhar a questão do compliance na fintech para impedir que o patrimônio do sócio ele seja afetado, já que está tendo um caso muito grande de lavagem de dinheiro utilizando esse tipo de roupagem empresarial. Então, construímos a empresa, definimos qual vai ser a roupagem empresarial. E agora? Bem, agora a gente entra num outro mecanismo pouco explorado, mas muito eficiente, que vai ser o acordo de sócios. Mais cedo nós fizemos o memorando de entendimento. Ele é um documento que ele tem força legal entre os sócios. Agora a gente faz o acordo de sócios. Ele é um documento formal, ele vai ser registrado na junta comercial, e aí então ele tem valor jurídico, não só para dentro da empresa, mas ela dá a possibilidade da startup criar diversos mecanismos que vão auxiliar. Por exemplo, a gente hoje não tem na legislação determinadas cláusulas especiais, mas que o acordo de sócio permite. A primeira delas, a gente pode colocar a cláusula que a gente chama de veste. O que é essa cláusula de veste? Uma vez que a gente iniciou a sociedade, iniciou a startup, o sócio já entra com 100% da parte societária dele? Não. A gente coloca que ele vai ter um período de carência, por exemplo, de 12 meses para ele ter, vamos supor que eram 10 sócios. 10 sócios. Cada sócio, então, com 10%, mas a gente coloca a cláusula de veste em que a cada 30 dias, ou a cada, matemática não é meu forte, a gente coloca um período muito bom aqui, em que ao final, por exemplo, de 12 meses, aí sim ele vai ser incorporado nesses 10%. Por quê? Porque no meio do caminho, se acontecer algum problema com esse sócio, e é possível fazer a demissão de sócio, uma coisa que muito pouca gente sabe, mas é possível você fazer a demissão do sócio, desde que as formas de demissão estejam no acordo de sócio. Então você pode fazer uma demissão por justa causa do sócio. Pode ser que no meio do caminho ele pratique algum ato e aí ele saia, por exemplo, só com 5% da sociedade e não os 10% que ele teria direito. Então a gente cria, primeiro, uma forma do sócio ficar dentro da empresa, então a gente motiva ele a trabalhar, mas a gente também protege a startup de forma que, se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, a parte societária que seria dele, ela é distribuída igualmente entre todos os demais sócios, mantendo a empresa segura. Outra que a gente pode colocar também é a cláusula de cliff. O que é essa cláusula de cliff? Aqui nós vamos inverter. Tem gente que até gosta de fazer um desenho muito estranho, mas não tem jeito não. Não sei se dá para ver. Isso aqui é um penhasco. Muito legal, mas é um penhasco. Por quê? Ele está sempre na corda bamba. Ele entra na sociedade com os 10% dele. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, colocar um período de 12 meses, e se ele não passar um período de estágio probatório de 12 meses, ele vai sair com nada dentro da empresa. Então, ao mesmo tempo, a gente motiva para ele ficar, mas protege a empresa.
Por isso que eu falo que é um penhasco, porque a qualquer momento ele pode vir a quebrar e aí esse cara sai sem nada. É uma forma de proteger a empresa, tem validade jurídica desde que esteja no acordo de sócio e esse acordo de sócio ele seja registrado na junta comercial, junto com o contrato social da empresa, e ela vai garantir que essa pessoa que fazia mal para a empresa saia sem causar prejuízo. Além disso, nós temos outras duas cláusulas especiais que a gente pode colocar nesse acordo de sócio, que também é muito eficiente. Primeiro, a drag long e a tag long. O que é cada uma dessas aqui? A primeira delas é o que a gente chama de arraste. O que é a cláusula de arraste? O sócio majoritário decidiu fazer a venda da parte dele da sociedade. Vamos supor que uma venture capital decida investir e fala assim, ó, eu quero a sua empresa, só que eu quero ela por inteira. Eu não quero só a sua parte. Você é majoritário, mas eu não quero só a sua parte. Eu quero ela por inteira. Aqui a gente utiliza esta cláusula aqui, ó, de drag along. É o que a gente chama de cláusula de arraste. O sócio majoritário, ele força que o minoritário venda a parte dele nos mesmos moldes que ele está vendendo a dele, mas com a proporção da cota social dele, mas dos mesmos moldes, para que ele seja beneficiário. Aqui nós já temos a proteção do sócio minoritário. A tag along, o que é? Ela é uma cláusula que força que, uma vez que o venture capital vai falar assim, não, tudo bem, eu estou comprando a parte societária aqui, mas você vai sair e eu vou ficar só com o restante dos sócios. E eles falam assim, não, peraí, este cara aqui, que era o majoritário, era ele que encabeçava toda a empresa, era ele que mantinha todo mundo junto. Eu não quero uma troca de sócio aqui agora. Eu forço quem está comprando a cota social a comprar a minha. Eu sou um sócio minoritário, eu não teria barganha para fazer essa venda, mas eu forço ele a comprar através dessa cláusula aqui. E fala assim, não, tudo bem, você está comprando a cabeça pensante da minha empresa. Tudo bem. Então eu também quero sair, você vai ter que comprar a minha parte nos mesmos moldes que você está comprando a dele. Nesse modelo aí, o minoritário sempre vai sair do negócio, porque no drag along o líder falou que vai vender, ele é obrigado a vender a parte dele. E nesse outro, ele escolhe, né? Por exemplo, saiu o encabeçável, ele escolhe se ele quer sair ou, tecnicamente, é forçado a sair também. Aqui, no drag along, ele é forçado a sair. Aqui, por exemplo, chama causa de arraste por causa disso. Ele é forçado a sair. Aqui não. Aqui é direito de faculdade dele. Você falar assim, não, tudo bem. O cara que é majoritário está saindo, mas eu odiava ele, eu não quero ele, eu acho que ele atrapalhava a empresa, eu acho que a empresa vai crescer a partir desse momento. Ele pode não fazer uso dessa cláusula. Não tem problema. Mas também, se ele não fez uso agora, ele não vai poder fazer uso dela até que nova oportunidade ocorra. Então vamos supor que a venda aconteceu agora. Daqui a 6 meses o cara fala assim, ah não, a empresa ficou ruim. Não, agora eu decidi que eu quero sair. Então 6 meses depois, ele não vai poder utilizar essa cláusula. Ele pode tentar negociar, mas ele já não vai mais poder forçar quem comprou a seguir a mesma forma de venda, nos mesmos valores da proporção da parte social dele. Ele pode tentar. O cara vai falar assim, não, mas eu não quero comprar essa parte. Ô, Renato, e assim, nesse segundo caso, o sócio minoritário, ele tem o poder de decidir o valor e os moldes? Te dar um exemplo, minha empresa vale 1 bilhão. Aí o cara tem 1% lá, ele ficou nervoso, ele quer vender a parte dele, ele decide vender a R$1. Uhum. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Aí é que cabe ao minoritário não invocar a cláusula. Se ele invocar aqui, é nos mesmos moldes que está sendo vendido o majoritário. E aí vem o lado oposto da moeda. Se o majoritário decidir fazer exatamente isso que você falou e decidir utilizar, invocar esta cláusula aqui, ele força todo mundo a vender a dele na mesma condição do real. Beleza. Entendeu? Ela é uma cláusula feita para proteger
Aqui o majoritário, aqui o minoritário, mas ele tem esse lado. E caso os 3 sócios tenham as mesmas porcentagens, isso vai em questão de quantidade de sócios? Tipo assim, cada um tem 33% da sociedade. No caso, os 2 sócios juntos têm 66%. Uhum. E tem como acionar essa primeira cláusula aí? Tem. Nesta situação, o ideal é que o próprio acordo de sócios ele estipule como que vai ser feita a invocação dessa cláusula. Assim como essa. Se são sócios com condições paralelas, todos têm a mesma quantidade, então vamos supor que nós colocamos aqui um parágrafo primeiro aqui e coloca que a gente só vai poder utilizar, por exemplo, a tag along se ambos os 2 sócios que ficaram concordarem. Se um só não concordou, então ele vai ter que negociar a parte. Ele não vai poder fazer o uso dessa cláusula. Agora vamos supor que eram 10 sócios, mas aí só alguns decidem. A gente pode colocar, por exemplo, um quórum específico. 1/3 dos sócios minoritários tem que aprovar. Tem que ser uma votação de 50% mais 1 para poder utilizar. Tudo isso aqui a gente pode definir através do acordo de sócio. É um instrumento mais, vamos dizer assim, mais volátil, mais interessante para as startups, mas extremamente pouco utilizada, porque ela vem do direito estrangeiro, mas principalmente que a maior parte do pessoal não sabe que pode utilizar esse mecanismo. Ele é um que a gente chama de mecanismo extrajudicial, né? Porque ele é um contrato, mas ele tem valor legal. Tanto é que ele é registrado na junta comercial junto do contrato social da empresa, né? Prova que ele tem o valor legal dele, que a legislação reconhece a existência dele e ela cria forma solene de como que ele vai funcionar. Então não basta eu ter o contrato e guardar na gaveta. Ele pode ter um efeito para os sócios, mas ele não tem efeito fora dos sócios. Então, por exemplo, a parte que compra, por exemplo, se ele falar assim, não, eu não aceito a invocação dessa cláusula aqui do drag along porque o contrato não está registrado na junta comercial. De fato, o contrato passa a perder efeito. Ele só tem efeito entre os sócios. O sócio pode ajuizar a ação cobrando que o outro cumpra. Mas o cara vai levar para a justiça. A média de um processo hoje é de 6 meses a 1 ano e meio. Com esse período todo que vai ficar na justiça, é capaz de perder a oportunidade de compra e de venda. Então, a gente tem que ter essa atenção maior na ideia da solenidade que a lei coloca que esse documento tem que ter. Beleza. Fizemos o acordo de sócio. E aqui eu quero só fazer uma ressalva. É o que eu falei. Dá para você fazer uma demissão por justa causa de sócio? Dá. Mas como é que funciona? Ela tem que estar integralmente dentro do acordo de sócio. A legislação, via de regra, ela não cria mecanismo para demissão de sócios. Então a gente tem processo que investigou, o cara fez lavagem de dinheiro. Ele vai ter punição via judiciário. Ação penal, o cara vai preso, beleza. Mas a sociedade vai permanecer com ele lá, porque não tem. Agora, se eu coloco no acordo de sócio que uma vez que o cara seja investigado ou condenado, normalmente a gente coloca sempre o trânsito em julgado, condenado, ele vai ser demitido por justa causa, qualquer situação dessa aqui, a gente leva para o judiciário e já faz a demissão desse sócio. Ou outra forma, que também é muito eficiente, muito boa para as empresas, startup tem que ter esse cuidado, inclusive, que é a questão da liquidação desse sócio. Vamos supor que esse sócio aqui, ele seja sócio de mais 3 ou 4 sociedades. E vamos supor que ele ficou devendo e precisaram executar o patrimônio dele. A partir do momento que executou o patrimônio dele, a cota social dele nessa startup pode ser vendida. Ela tem valor, é valuation. Ela entra. Então eu posso pedir a penhora da quantidade de valor dele aportado nessa startup. Mas se eu coloco que a ausência de liquidação dele é motivo de desligamento, a partir do momento que ele tem ação
e que falou, ó, tudo bem, vai penhorar a cota dele. Vai? Então tá bom. A partir desse momento, ele não faz mais parte da empresa, porque ele foi demitido por justa causa, porque estava previsto. Você já não pode mais fazer essa penhora. Que imagina, você chegou daqui a 2 anos, 3 anos, sei lá, você já tinha uma relação não só comercial, mas uma relação pessoal entre sócios. Mas chegou lá, o cara começou a ficar muito endividado mesmo, e aí a pessoa foi lá, liquidou o patrimônio dele e penhorou a quantidade dele nessa sociedade. Esse cara saiu da empresa e veio uma outra pessoa que vocês nunca tiveram contato, não faz ideia como é que é, não sabe se o cara sabe gerir empresa ou não, mas ele passa a integrar agora a parte da empresa porque ele pegou o patrimônio. Agora, eu coloco num acordo de sócio que liquidação, o cara ele é demitido por justa causa, eu impeço que na justiça isso aconteça. Eu pego a cópia do contrato, do acordo de sócio, apresento no processo de liquidação e falo, ó, exceção de pré-executividade. O cara não pode ser penhorado aqui porque eu tenho um documento formal que fala que não pode acontecer isso. O acordo de sócio, ele dá uma, vamos dizer assim, uma gama de possibilidades muito grande. É claro que, como todo contrato, ele tem sempre que respeitar aquilo que está previsto em lei. Ou seja, eu não posso colocar, por exemplo, que forma de pagamento seja feita através de cigarro ou cerveja. Eu não posso colocar, por exemplo, que a obrigação do sócio seja praticar um crime. Então, assim, desde que respeite a legislação, todo o restante é possível no contrato. Isso é muito interessante, mas pouquíssimo explorado. E isso aqui protege pra caramba. E aí a gente entra em outra questão de proteção da startup, que é o que mais o pessoal vê, menos o pessoal pratica, e é extremamente importante para a startup, que é o quê? O famoso PI, propriedade intelectual. E aqui entra as cabeças pensantes, aqui entra a principal questão. Por exemplo, que mais gera dúvida. Registrei minha empresa na junta comercial. Ok. Criei a razão social da empresa, criei o nome fantasia. Isso aqui é marca? Pode ser, mas ele só vai ser marca a partir do momento que ele está registrado no INPI. Se eu tenho nome fantasia, mas eu não tenho registro no INPI, você tem nome fantasia. Você pode ter marca que não seja nome fantasia demais. Que é campeão de registro de INPI, time de futebol registra tudo. Tudo que você pensar, tudo. Eles registram. Se você cria um apelido hoje pro time, amanhã tem pedido de registro de marca. Por quê? Que é a proteção. Porque se você usa indevidamente a partir do momento que está protegido, você está com proteção legal. Agora, se você só faz a razão social, se você só faz o nome fantasia, mas você não tem registro no INPI, você não tem marca protegida. Uma pessoa lá no sul do país, por exemplo, pode criar o mesmo nome fantasia, registrar e fazer o bloqueio. E aqui a gente tem um problema muito sério mesmo, que é o rebranding. O que é o rebranding? É você chegar aos 45 do segundo tempo com gasto muito grande de marketing, de material, de nome, e ter que começar do zero. É você pegar hoje, assim, você já fez toda a cartela de cliente, você já tem material, você tem placa, você tem tudo. Você fala assim, ó, acabei de receber uma notificação aqui do INPI, porque uma empresa tem o nome registrado, você não tem, e ele não quer que você use. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso. Eu vejo que tem alguns ramos que, lógico, empresas que já atingiram o âmbito nacional, elas conseguem fazer esse tipo de derrubada aí, né, das empresas menores. Mas, por exemplo, eu vejo supermercado Dois Irmãos no Brasil inteiro, entendeu? Comida Sim. de casa em todo o Brasil. No meu caso, eu tenho um restaurante também, entendeu? Então, restaurante, essas coisas mais locais, tem alguma diferença nessa aplicação? Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque aqui nós vamos dividir de duas formas. A primeira, registrei Dois Irmãos, mas registrei o quê? Restaurante. Tudo bem? Tudo bem. Minha letra é estranha.
Registrei um restaurante, nome Dois Irmãos. Eu posso abrir, por exemplo, uma loja de pneus e colocar com o nome Dois Irmãos? Posso. O registro da marca no INPI é a proteção por classe. Se eu coloco, por exemplo, que a classe que eu estou protegendo com o nome Dois Irmãos é ramo alimentício, eu posso utilizar esse nome para qualquer outro ramo que não seja alimentício e não entre naquela classe. Mas qual que é a diferença? E a gente entra nesse ponto que você acabou de falar. Empresas grandes, de renome. O melhor exemplo que eu gosto de dar, a famosa Coca-Cola. Porque a Coca, ela tem alto renome. Tudo que ela faz pedindo o registro de alto renome. Então ela bloqueia todas as espécies possíveis de ramo de atividade. Então você não pode utilizar para calçado, para roupa, para alimento, para estabelecimento. Por quê? Porque se você pede registro de âmbito nacional ou de nome de alta, tem um nome específico, salvo engano, acho que é alta patente, esqueci o nome específico. Ele pega todo o ramo de atividade. Mas se você não fez isso, não colocou pegando todas as classes, você pode ter Dois Irmãos pneus, Dois Irmãos restaurante, Dois Irmãos cimento. Eu falo assim, vamos supor, que em Montes Claros tem o Dois Irmãos e Pirapora também tem os Dois Irmãos no mesmo ramo, os dois é restaurante e tudo mais. Que é a segunda parte agora da resposta. Tudo bem, fiz registro, eu fiz o registro, está registrado em meu nome, no INPI. Então, se eu fiz o registro desse nome, mesmo ramo de atividade, a outra não pode ter. E aí uma questão. Eu fiz o registro no INPI, é âmbito nacional. Não interessa se é no sul do país, não interessa se é no norte do país, sudeste do país, é âmbito nacional. Aquela empresa que está utilizando a mesma marca, ela não tem o registro que você fez. Então, quer dizer, você pode notificar ela a qualquer momento, pedindo para ela remover e fazer o rebrand sob pena de ação judicial. E a ação judicial aqui é muito, mas muito, cara. Cara, quanto? Cara, é equivalente a 20% do valor bruto oferido no ano anterior. É muito caro. Então, como que geralmente a gente faz aqui? Ah, recebi notificação porque estou usando a mesma marca aqui. Já muda logo. Já muda logo. Exatamente. Geralmente, como que a gente faz? Ó, te dou 30 dias para você fazer a mudança, sob pena de ajuizamento de ação, e você ainda pode negociar uma multa pelo uso indevido. Você pode ajuizar a ação e pedir a indenização, e é 20% do faturamento bruto do ano anterior. Mas você também pode utilizar uma espécie, o nome não, mas seria o mais próximo disso, os royalties pelo nome utilizado. Entendi. Então nós já fizemos isso. A empresa, ela era um time de futebol, na verdade dois, lá de São Paulo, não vou citar nomes, mas muito grandes, que notificou a empresa porque eles estavam utilizando a logo sem o licenciamento. E isso aí é o uso de marca. O que a empresa fez? Notificou 30 dias para poder parar com todos os anúncios que envolviam aquela marca, multa de 15 mil, que parcelou a perder de vista, sob pena de ajuizar a ação, e aí é faturamento de 20% do ano anterior. O registro aqui no INPI, quando a gente fala de marca, ele vai ser nominal, ele vai ser figurativo ou ele vai ser misto. Porque eu posso registrar só nome, e aí que eu dou exemplo, que time futebol faz isso aqui direto, todo nome que o pessoal cria de apelido, eles fazem o registro de nome. Eu posso fazer só da figura, só da logo, mas aí eu criei uma nova logo, eu vou em registro, ou eu faço ela mista, que vai ser o nome e a logo. Ah, a empresa lá de Pirapora está utilizando o nome da sua marca, mas não a mesma logo, mas está usando o mesmo nome. Notificar ela, dar o prazo, sob pena de ação. E como eu disse, é território nacional. Então não interessa se é em Pirapora, se é no Amazonas, se é no Acre. Usou o mesmo nome, mesma marca, mesmo tudo, ação. Além disso, essa propriedade industrial aqui, nós temos o registro do software, porque o registro de software ele não é patenteável, mas ele é registrado no INPI.
Aqui você vai registrar o código-fonte do que você utiliza. E aqui a prova exatamente é da anterioridade de uso. Você vai fazer o registro de a patente, você vai ter a invenção ou o modelo utilidade. E aqui a gente tem diferença não só dos prazos, mas da forma de fazer. Mas tudo tem que ser registrado com documentação. Eu tenho uma outra dúvida. É na mesma área, só que eu tenho um amigo, inclusive amigos meus também, que ele cria marcas e tal. E ele tem um registro que ele aconselha a gente a fazer, que não é. Ele fala comigo, ele me explicou da seguinte forma: é do governo, mas não é o registro oficial da NPI. É meio que. Eu até abri o site que faz o registro aqui. Ele te gera um certificado comprovando que você desenvolveu aquele projeto naquela data em que foi criado. Então, tipo assim, eu não mandei para a NPI, mas eu tenho lá um certificado que eu paguei, o certificado, que atesta, você é dono da marca X e foi tal essa data. Se alguém criar depois disso e quiser negociar, vir me notificar, eu falo, não, aqui meu certificado anterior ao seu. É válido isso? Não. O que isso aí serve é muito bom. Quando você tem 2 ou mais pedidos para o mesmo nome, aí a gente vai fazer a comprovação por anterioridade. A lei de propriedade intelectual, ou também chamada de lei de propriedade industrial, ela é taxativa. Aqui a gente não tem como fugir. Ela só reconhece proteção mediante registro no INPI. Não faz flexibilização. Não tem outra forma. Mas esse registro aí que você falou, ele é excelente para quando você vai discutir anterioridade, que você tem a datação de quando você começou a fazer. Então, você fez o pedido aqui hoje de uma marca e você deparou com a notificação de que tinha mais 3 pessoas também querendo fazer o registro da mesma marca. Quem é que vai receber a concessão da marca? Quem começou primeiro. Então, essa documentação aí, com esse certificado que mostra a data que você começou e tudo, ele vai fazer prova inequívoca de anterioridade. Porque a prova mais difícil no INPI é a anterioridade. Em questão do nome semelhante, um exemplo. Tem um nome aqui chamado Coca-Cola. Há um nome semelhante, não me vem na cabeça agora, mas tem algum nome semelhante. E que, tipo assim, e remetam à mesma área, a mesma classe ali, também Não vai ser registrada. Não vai ser. Quando você tenta utilizar nome semelhante na mesma área, a lei de propriedade industrial, ela entende que está tendo uma... Não é nem um conflito de interesse, é uma maldade para poder pegar os clientes daquela marca. Literalmente, não é nem conflito de interesse. Eu estou utilizando do alto renome daquela marca para criar um semelhante e confundir o consumidor. Então, essa confusão do consumidor, ela não permite. Então, se é, por exemplo, cola-coca, mas tem a ver, por exemplo, com cola mesmo de madeira. Beleza, não é o mesmo ramo de atividade, segue o baile. Agora, não, é o mesmo ramo, produz refrigerante, o nome é cola-coca. Então você não vai ter registro concedido pelo INPI, porque ele entende que você está tentando levar a equívoco o consumidor. Você está fazendo uma confusão proposital para poder se apropriar de alto renome. Então ela não consegue. Caso eu tive uma ideia, que é agora, eu fui lá e registrei a marca antes mesmo de executar a ideia. Outra pessoa teve a mesma ideia, com a mesma marca e tudo mais, e demorou mais um pouquinho. E acabou registrando também, porque acredito que demora um pouco. Tipo assim, os pedidos podem fazer, mas aceitar e recusar é outros 500. Então, eu solicitei aqui, tive a ideia, solicitei, o meu aprovou e o outro foi recusado e tudo mais. Só que aquele outro começou primeiro que eu. Eu tenho essa propriedade da marca? Vamos lá. Só com a ideia? A ideia, tecnicamente, ela não é registrada. A ideia. Mas uma vez que você já colocou ela em prática, então, por exemplo, você teve ideia de nome, o nome está na prática. Você teve ideia do logo, a logo está na prática. Agora, você não pode fazer um registro, por exemplo, de uma ideia de comércio. Ela não é passível de registro. Isso aí não é. Então, por exemplo, você pode fazer o registro de patente, né, invenção, modelo utilidade. Tem aquilo que é patenteável, que é registrável. Programa de computador, o código-fonte.
a ideia, via de regra, ela não é patenteada. Mas vamos fingir que seja, só para poder pegar esse exemplo seu. Tudo bem, você foi lá, teve ideia e pediu o registro. Primeiro que, normalmente, o INPI ele não vai conceder registro para outro que tem a mesma ideia, para isso que servem os examinadores. Mas vamos lá, colocou que ele concedeu. Passou batido. E aí? Ação anulatória. Porque se você ou a outra pessoa comprovou anterioridade e fez o pedido antes, o pedido e não o uso, fez o pedido antes, quem fez o pedido antes, ele teria que ter a prioridade no registro. Se a outra pessoa que entrou depois passou batida e concedeu, ação anulatória. Porque aí no INPI tem que ser quem entrou primeiro. A não ser que vocês entraram de forma concomitante, né, ao mesmo tempo. E é que eu falei, ele é obrigado a notificar um ao outro, informando que tem conflito de interesse, e aí vai comprovar quem tem anterioridade. Aí vem a prova de cada um. Eu vou falar um caso prático. A minha empresa, ela estava fazendo o registro da marca, beleza? Chegou a notificação, falando, ó, eu já tenho um pedido andando aqui, e vocês estão com conflito aqui de interesse. Porque tá usando o mesmo nome. Pera aí, esse negócio tá estranho. Até porque antes da gente fazer os pedidos, o ideal é que a gente faça consulta na base de dados do INPI. Né? Eu não vou falar para o meu cliente fazer um registro de uma marca, de uma logo, de alguma coisa, que eu sei que já tem gente registrado. Eu já tinha feito, beleza, fui olhar. Ele fez depois, então já teve essa questão que o dele era depois, mas o ramo de atividade dele era diferente. O meu era de painel fotovoltaico. O dele é bomba de água. Aí eu tive que manifestar no processo informando. Ó, não existe conflito de interesse, né? Não tem como eu estar induzindo os clientes a erro por dois motivos. Primeiro, porque a data do nosso foi primeiro. Segundo, que o ramo de atividade é completamente distante. São classes distantes. Eu trabalho com painéis fotovoltaicos. Essa empresa aqui, ela trabalha com bomba de água de larga escala, era bombas industriais. E aí ele foi lá e concedeu a marca para o meu cliente. Ainda que eram 3 letras, a mesma de uma, a mesma da outra, 3 letras, mas o nosso por ser ramo de atividade diferente. Ao mesmo tempo, logo depois dessa concessão aqui, nós recebemos do sul do país uma notificação, fala que a gente tinha o prazo de 30 dias para poder parar de usar o nome, porque tinha uma empresa de marketing que usa as mesmas 3 letras. Novamente a gente teve que ir lá, mandar, aqui já não era mais INPI, já tinha concessão, apresentar o certificado e falar assim, não, pera aí, o nosso registro de marca tá aqui, registro, bonitinho, só que nós temos ramos de atividade diferente. Você faz marketing, nós trabalhamos com painel fotovoltaico. Mas aqui é onde mora o principal tesouro da startup. É aqui onde ela ganha dinheiro. Mas é aqui onde, infelizmente, muita gente acaba deixando de lado. Primeiro, por achar que nome fantasia é marca. E achar que não precisa fazer registro no INPI. Precisa. Segundo, porque às vezes não sabe que programa de computador, por exemplo, ele é registrado. Ele não é patenteado, mas ele é registrado. Ou então ele cria uma invenção, ou ele cria um modelo de utilidade e não faz o registro de patente. E aqui eu vou falar, é um ramo de negócio muito interessante. Pouco explorado, mas é um ramo de negócio muito interessante. Qual que é? Eu descobri isso aqui na prática da pessoa que fez a oferta para o meu cliente. E eu achei sensacional. O que a empresa faz? Ela tem uma ideia, ela tem uma figura, ela registra, tudo ela registra. Por quê? Porque na hora que o cara que estava usando aquele nome fantasia decide fazer o registro, ele vende. Então, o trabalho, a vida dele, o ganha-pão dele é fazer registros e venda. Ele só faz isso. Ele cria modelos de negócio, ele cria ideias, ele cria patentes, registra e vende. Outra dúvida. Eu já fiz uma marca há uns 7 anos atrás, e aí eu fui tentar fazer o registro.
puta site arcaico da época dos dinossauros, impossível de você entender. Tinha uma revista Tem, e pra você saber se tinha aprovado, você tinha que ler a revista, aí tinha que caçar no número desse tamanhozinho lá o seu. Não tinha um pesquisar que você botava, entendeu? Era uma anarquia total. Sim. E hoje eu dei uma fuçada aqui agora, inclusive eu vi que melhorou. Demais. Melhorou. Muito. Pessoa igual a eu, que tenho uma noção de tecnologia, mas não muito, eu consigo fazer tranquilo? Ou Não. Vamos lá. precisa? Você pode fazer? Pode. Nada te impede. Você acabou de falar negócio. Ele é muito burocrático. Melhorou pra caramba. Hoje a revista do INPI, ela tem publicação toda terça-feira. Toda terça-feira sai a publicação. Então você só sabe movimentação de pedido de marca, patente, tudo, a cada terça-feira. Eles notificam, pelo menos? Aí que é o negócio, se você for cadastrado, eles te notificam. Por isso que você pode fazer, mas você não vai receber as notificações. Você vai ter que abrir a revista toda terça-feira, fazer a consulta, olhar. O escritório, por exemplo, ele já é cadastrado na base legal do INPI. Eu tenho registro formal lá. Eu tenho login de acesso, tudo direitinho. Sempre que tem movimentação dos meus pedidos, eles me notificam por e-mail. E aqui é até um ponto que eu quero chamar muita atenção. Tem muito golpe sendo feito pelo pessoal hoje, mandando e-mails para as empresas, falando que teve concessão, e mandando boleto, e mandando os negócios, e falando para o pessoal pagar. Única, né? Primeiro, a taxa única, mas segundo, ela não emite boleto. É você quem emite no sistema. O que está acontecendo demais aqui? Me dá muita raiva. Empresas de marketing de São Paulo, Rio de Janeiro, tem algumas de fora, mas a maioria eles acompanham os pedidos nossos e assim que sai a publicação, eles entram em contato com o cliente nosso antes, mandando o boleto com valor 30%, 50% maior, porque eles tiram o valor da concessão do decênio, mas eles tiram a parte deles. E aí eu tenho que falar assim, gente, primeiro, sou eu que vou te mandar, o INPI não manda nada, eu que gero a guia e eu mando a tabela para o pessoal, porque é tudo tabelado. Então você tem hoje valores para MEI e equiparados. Então, pessoa física, por exemplo, ela é equiparada ao MEI, e você tem valores diferentes para o restante do pessoal. Uma última dúvida, eu ser pessoa física ali. No caso, eu tenho uma empresa, tem um nome fantasia, mas a marca é minha, eu não tenho sócio, não tenho nada. Eu posso registrar essa marca como minha pessoa física? Pode. E é até mais barato, né? Vai ser com MEI, pode sim. Mas eu não sou MEI, a empresa é simples nacional. Não, ela é equiparada a MEI para questão de valores, é mais barato. Então, vai ser minha. O dia que eu quiser vender ela, eu tô vendendo uma marca pessoa física. Exatamente. Minha, mas vai ser protegida para minha empresa da mesma forma. Exatamente. E aqui é outra questão. Só uma forma de pagar menos, de certa forma. Sendo sócio único, né? Exatamente. E aqui é outra questão, porque às vezes você faz o registro da marca no nome da pessoa física e não em nome da empresa. Na hora que você vende a empresa, o cara tem que saber que a marca não é da empresa. A marca é sua, pessoa física. Ele tem que te pagar os royalties pela concessão da marca. Ou então, se eu vender a empresa no pacote da entendeu? Marca, exatamente. Aí você pode encarecer o valor da venda e falar assim, não, tudo bem. Você está comprando essa empresa aqui, mais a marca. Física dela. Exatamente, mais a marca. Que a marca não tem o nome. Exatamente. Tem muita gente fazendo. Qual a vantagem de registrar jurídico, então? Se é mais caro, por que o pessoal registra jurídico? Se tiver vários sócios, pô, quem vai ficar com a marca? Acabou de responder. Porque geralmente a marca é um ativo da empresa. Ela está dentro do valuation da empresa. Bom exemplo disso seria o filme do McDonald's. O cara comprou o McDonald's por causa da marca, porque o nome era fácil de pronunciar, fácil de ser adaptado. Então ele comprou porque o nome dela, e ele não quis mudar, por causa disso, tipo assim, McDonald's. Era fácil, já estava vendido. Então, aumenta o valuation da empresa aqui porque a marca faz parte. Agora, se eu quero monetizar ou eu quero a minha segurança, eu faço o registro dela em pessoa física e quando eu for vender eu falo, ó, você pode comprar a empresa, mas a marca você tem que negociar à parte. Ou eu posso, por exemplo, vender a empresa e colocar royalties para o uso da marca.
eu não mexo mais com a empresa, não tem nada a ver, mas eu recebo mensalmente meus royalties aqui, porque está utilizando a marca. Eu posso fazer concessão. Se eu não me engano, o McDonald's, a marca é outro país e quem utiliza ela é o Arcos Dourados aqui no Brasil, na América Latina todinha. A marca, não sei se tem como registrar globalmente e quem paga os royalties é o pessoal daqui que usa o McDonald's. Concessão, exatamente. A marca McDonald's ela é formalmente registrada nos Estados Unidos, mas a Arcos Dourados ela é uma empresa da rede McDonald's que paga os royalties para a McDonald's, entendeu? É como se fosse uma franquia sem ser franquia, entendeu? De certa forma é isso. Você está pagando por isso, mas sem estar pagando por isso. Quem utiliza muito também é a Nike. Sim. Em questão do país, até em questão tributária também. Exatamente. Outra, a questão tributária, que também pesa na hora que você coloca isso, porque os gastos dessa alíquota aqui, que você paga de royalties, ela tem que ser tributada. Então isso aqui também entra nos ativos da empresa. Tem que lembrar isso. Tudo é valuation, tudo é valor. Renato, agora assim, né? Partindo da ideia que a maioria dos empreendedores, eles criam ali, né? As empresas têm a ideia, mas nem sempre estão muito focados nisso, né? Quer primeiro ver se vai funcionar, se vai vender, fazer venda. O foco abre mal um meio ali, tem vezes que nem abre, espera vender mesmo, começar a faturar para vender. O que você recomenda, assim, de, pô, já que tá com esse pontapé inicial de ver se realmente vai dar certo, se vai funcionar, então parte por criar um acordo de sócio, parte por onde que seria assim, né? Nesse caso aqui, tem sempre que lembrar que o empresariado ele assume o risco do negócio. Você abre a sua empresa pensando exclusivamente no ganho e não pensa que você precisa passar por isso aqui, você está automaticamente assumindo riscos como rebrand, você está automaticamente assumindo riscos de ter que fazer uma demissão por justa causa do sócio na justiça. Então, assim, não tem jeito. O pessoal gosta, eu sei, o empresariado quer lucro. O empresariado, o foco dele é ganhar dinheiro. Não tem jeito. O foco dele é ganhar dinheiro. Então, por mais que pareça custoso, eu vou dar uma recomendação pessoal. Não é puxando sardinha pro meu lado, mas é porque eu vejo que na prática funciona. Sempre, 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 sempre jurídico. Não adianta. Se você é focado naquilo, você tem que terceirizar aquilo que você não consegue mexer com a aptidão. Uma coisa mais simples ainda, mas que eu acho que vai muito efetivo. Se eu abro empresa hoje, beleza. Tô aqui, ganhei meu dinheirinho. E aí? Beleza. Eu não procuro um contador para poder fazer emissão de guia, para poder fazer toda a transição de informação para e-social e etc, nacional. Por que você vai ignorar o cara que vai te explicar tudo que você tem que fazer para não ter uma roubada lá na frente? Mas para não fugir muito da pergunta, o cara começou hoje. Primeira coisa, ele tem que saber qual que é meu ramo de atividade. Porque o ramo de atividade vai te falar quais são as normas incidentes. Como eu disse, se eu sou uma fintech, por exemplo, eu tenho determinadas normas que incidem. Eu tenho o LGPD, eu tenho a lei de lavagem de dinheiro. Antes de você começar qualquer negócio, com qualquer coisa que vai fazer, você vai planejar. Abrir um startup hoje, antes você tem que planejar. E você tem que planejar o jurídico. Quem vai ser seu sócio? Como que você vai fazer divisão de custo, de ganho, obrigação de cada pessoa. Ah, eu defini isso? Memorando de entendimento. Beleza, eu posso não formalizar isso em papel, mas você criou. A partir do momento que você sentou e conversou e analisou isso, você fez isso aqui indiretamente. Abriu a empresa, o ideal é que você tivesse o acordo de sócio, porque aí você vai ter toda essa proteção daquelas cláusulas que a gente conversou. Mas assim, o ideal é começa sentando com esse camarada aqui, dá uma olhada nas suas obrigações, e aí a gente vai escalonando para memorando de entendimento, acordo de sócio, cria a empresa na roupagem mais adequada, que melhor se enquadra a sua empresa, aos seus sócios, cria contratos muito bem definidos, faça registro
no INPI. Não é esse fim de mundo, mas é bom que comece por aqui, investigando tudo que precisa fazer. Explicar um pouco sobre o contrato de investidor? Falo de veste aqui. É, isso. O que na verdade, aqui não é nem de investidor, que é o contrato de vesting. O que é o contrato de vesting? Eu tenho 10 sócios. Cada sócio vai ter 10% da cota social da empresa. Mas eu não vou te entregar isso aqui tudo de uma única vez, não. Você abriu uma empresa junto comigo, você começa com 1%. E à medida do tempo que a gente coloca, 12 meses, 24 meses, você vai conquistando todo o percentual até você chegar nesses 10% aqui. Se você sair antes da empresa, por motivo de foro íntimo, ou se você for demitido por justa causa da empresa, você vai sair com a quantidade de cota social que você adquiriu até aquele momento. Pode ser que você saia da empresa e você só tinha 3% adquirido. Então a empresa não vai te pagar 10% da cota social, vai pagar os 3% que você tem. Aqui, já na cláusula de cliff, já é o contrário. Aqui, você já começa com seus 10%. Mas saiba que se você sair da empresa, por exemplo, antes de 12 meses, você sai com 0. Eu coloco assim, ó, tudo bem. Você entrou, você tem tudo, eu estou te dando tudo. Agora você trabalha. Ah, não quero mais trabalhar, quer sair? Beleza. Você sai com a mão na frente e outra atrás. É 0. Aqui, assim, é tudo ou nada. Ou você trabalha e honra seus 10%, ou você sai com a mão na frente e outra atrás. Esse veste seria aquele partnership? Oi? Esse seria o partnership? É, exatamente. É outro nome que o pessoal usa. E aqui eu nem trouxe, mas ainda dá pra gente poder também trabalhar, que é, se for uma questão de investidor, que é a cláusula de confidencialidade, por assim dizer, né? Muita gente gosta de usar esse nome, que é a cláusula que vai proteger a empresa as informações. Esse não. seria pra quê? Eu não entendi, não. Ele é o contrato que mantém a confidencialidade das informações. Aqui você estipula uma multa geralmente muito elevada mesmo, que caso você vaze qualquer informação do negócio, você paga essa multa. E aqui são multas muito elevadas. E o que é mais comum, em rodadas de negócio formais, tem muitas que pedem para que os investidores façam esse NDA para não vazar para a concorrência. Esse NDA ele pode fazer uma alteração na frente, tipo, no primeiro momento, não, igual você falou, né? Tem muito investidor, ou até o PJ ali, ele acaba assustando com esse modelo aí. Aí no primeiro momento você não coloca isso aí, só que na frente pode fazer essa alteração no contrato? Pode. Inclusive, o NDA não é comum, mas tem gente que coloca prazo de validade dele. É mais comum que seja permanente. Mas tem alguns que o pessoal coloca que você não pode vazar informações durante 12 meses, 5 anos, 10 anos. Mas tem aqueles que são permanentes. Eu não passo vazar essa informação, o assinante de não vai vazar essa informação. Só que Beltrano não assinou o trabalho ali e tudo mais e vazou essa informação. A pessoa vindo em mim, como que eu vou provar que eu não vazei essa informação? Se minha mãe passou por não sei o que lá, até chegar em mim, tipo assim, como é que eu vou provar? Essa que é a questão. Porque uma vez que você assinou, você é responsável pela informação. Se uma outra pessoa vazou, tinha contato com você, cabe essa contraprova que é extremamente difícil de fazer. É o que a gente chama de prova diabólica. É a prova negativa, é a prova do eu não fiz. E é uma prova muito difícil, quase impossível no judiciário. Por isso que o ideal é, você assinou, você tem que resguardar, colocar todo mundo envolvido para assinar também, e evitar o máximo possível de distribuir informação, porque senão você é a primeira pessoa a ter que pagar essa multa. Tem uma dúvida aqui, sobre contrato de investidor. Tem como ter um contrato onde o investidor ele tem uma porcentagem com base na... eu tenho uma empresa, eu não quero vender ele não está investindo na empresa, mas se ele tô dando uma porcentagem da mercadoria que está sendo comprada. Esse aqui é uma outra questão que eu acho muito bacana. Desculpa se eu estiver arrastando tempo seus aí, pessoal. Que vai ser o contrato de mútuo conversível. O que é o contrato de mútuo conversível? O cara se torna
uma espécie de sócio da empresa sem poderes de voto, sem poder de diretivo. E aí ele cede o dinheiro, entra como se fosse um sócio da empresa, e aí este contrato aqui, ele estipula 2 marcos, que na verdade vão ser 3 na prática, mas tecnicamente são 2 marcos. O primeiro, a falência, e o que o pessoal chama de marco mesmo, né? Que vai ser o temporal ou o de meta. O que acontece? Eu faço esse contrato de mútuo conversível. O cara, ele entra, ele investe na empresa, não sobre a mercadoria que você está vendendo, mas ele faz um aporte financeiro dentro da empresa para lá na frente ele pode. E aí, esse aporte financeiro, geralmente, ele é fixado em cima de um percentual de capital social, para ser sócio. Vamos supor que seja 5%. Neste momento que ele fez o investimento, ele não tem esse 5%. Ele não tem direito a voz, veto, nada. Mas ele investiu um dinheiro na empresa razoável que ele pode exigir o cumprimento nestes 3 marcos. Tecnicamente são 2, mas na prática são 3. Porque a falência da empresa que ele aportou é um marco para ele exigir o dinheiro de volta. Mas na prática, o pessoal fala desses 2 marcos. Ou temporal, vamos colocar que ele concedeu o dinheiro sobre a 5% da empresa, mas com um marco de 12 meses. Então, durante 12 meses, ele não é sócio, na prática, só em teoria, ele não tem direito a voto, ele não participa de reunião, nada. Mas passou os 12 meses, ele pode escolher se ele quer o dinheiro de volta ou se ele quer os 5%. Por isso que a gente chama de mútuo conversível. Ele está cedendo dinheiro através do que a gente chama de mútuo, que é um empréstimo gratuito, entre aspas, e ele é conversível por quê? Porque eu posso receber de volta ou converter em percentual da empresa. Aí pode ser ou por data ou por marco financeiro. Eu posso estipular, por exemplo, que se a empresa fizer um ganho de 1 milhão, eu posso fazer a conversão desse mútuo, exigir o valor. Pessoal, agradeço demais a oportunidade de vocês aí. Me coloco à disposição, sempre que vocês tiverem interesse, precisar de alguma dúvida, precisar fazer esse bate-papo aqui em particular, estou à disposição de vocês. Agradeço demais o convite aí, viu?